Hoje é um dia muito especial pra gente. A gente estava sentados aqui antes conversando, a gente escolheu esse local muito especial para estar junto com vocês aqui e fazer a abertura dessa encomenda que chegou aí. Raquel, que encomenda é essa? Olha, aí dentro tem três livros. São livros diferentes e um conteúdo muito especial. E hoje a gente vai abrir. Sim, a gente está muito feliz e muito emocionado. Talvez fale assim, Madison, Raquel, mas espera aí, por que vocês estão tão felizes? Vocês receberam esse pacote? Não entendi, o livro é de vocês? Vou explicar. Desde 2021, a gente não tem uma residência fixa. Cada vez a gente mora em um lugar diferente. Já moramos na Bahia, no Pernambuco, em Alagoas. Enfim, são tantos estados, né? Se eu fosse listar todas as cidades, eu falaria assim, nossa, Madison e a Raquel já moraram em tantos lugares. Ah, é verdade, amor. E fala para eles também que eles podem acompanhar isso lá pelos stories da Universidade da Libras ou pelos conteúdos no próprio feed também. Tem muitos conteúdos das nossas viagens lá também. E sim, a gente cada vez mora em um lugar diferente. E o nosso time está espalhado pelo Brasil e tem pessoas que moram em vários lugares. Algumas das pessoas também moram em Salvador. E é para o nosso time de Salvador que a gente fez o envio dos livros e da encomenda de livros, né? E então eles enviaram aqui para a gente uma unidade de cada um dos livros novos. Uau! Amor, corta. Eu acho que você devia cortar com a tesoura assim. Isso. Esse pacote aqui, ele veio extremamente bem embalado. Tá seguro mesmo. Mas vai dar certo, vamos abrir. Esse daqui veio seguro mesmo. São 3 livros. Qual que a gente vai abrir primeiro? Esse daqui. Será que vocês sabem que livro é esse? Tem que segurar o plástico aqui para ele não voar. Fica aí. Pode voar, não. Não ficar jogando lixo no lugar errado, não. Vamos segurar ele e depois descartar no local certo. Sim, vamos abrir. Ó, depois a gente vai mostrar para vocês os outros 2 livros também. Nossa, Raquel, eu vi a beiradinha que já tá lindo. Nossa, tá muito bonito! Nossa, gente, você tem que ver, assim, sabe aquele gostinho, assim, de livro novo, sabe? Aquele cheirinho, assim. Tchararará. Ai! Não, deixa aqui, não. Coloca aqui embaixo. Fica tudo junto. Olha. Gente, tá muito bonito. Olha, eu vi o livro digitalmente, meu time já tinha tirado algumas fotos, feito alguns vídeos e me enviado, mas você tá com o livro em mãos. Gente, ó, são 470 páginas de puro conteúdo para vocês. Você vai estudar com clareza, vai se aprofundar ainda mais para ter isso aí dentro de você. Ô, Raquel, eu tô ansioso, abre logo. Olha, esse livro aqui, ele é a 3ª edição. A gente tem a 1ª, a 2ª, a 3ª edição. Essa nova 3ª edição, ela é resultado de mais de 13 anos de pesquisa da escrita da língua de sinais. Na verdade, 13 anos de publicação, né? Mas são 14 anos de pesquisa profunda, focada na escrita da língua de sinais ao longo de todo esse tempo. E ela é uma edição muito especial porque mostra como que você pode aprender a escrever e ler a Libras passo a passo. E isso vai te trazer um nível muito mais profundo de compreensão. Sente a textura. Nossa, ficou muito gostoso. Nossa. Pode aproximar mais, Raquel. Isso. Como é que a gente... Antes você estava explicando... Nossa, ficou tão bonito. Antes você estava explicando, amor, sobre
como que seria... Lembra que a gente estava conversando, né? A questão do aprofundamento, do passo a passo, de todos os detalhes, da revisão que nós fizemos. Lembra? E as coisas também que nós percebemos que já não faziam mais sentido estar no livro. Não, Raquel, eu estou muito emocionado. Eu estou muito emocionado, gente, porque quando a gente começou a pesquisar com profundidade escrita de sinais, era algo assim tão obscuro, sabe? A gente perguntava uma e outra pessoa, consultava várias pessoas e buscava e tal, e assim, era tão confuso. Mas quando eu entendi o poder da escrita da língua de sinais, desde a primeira vez que eu vi, e depois pensando, poxa, eu tô namorando uma pessoa surda, Raquel, a gente vai se casar, como que vai ser essa questão de escrita no nosso dia a dia? E a gente foi buscando mais, sabe? Mesmo com os materiais universitários que eu tive acesso na época, não estava claro o suficiente, nem para mim, nem para meus colegas, e a gente começou a buscar com cada vez mais profundidade e trazer isso como uma possibilidade real. E assim, depois de 2 meses e meio de muita profundidade de pesquisa imersiva em 2011, materiais em várias línguas, árabe, alemão, inglês, espanhol e tantas outras línguas, a gente trouxe um nível de profundidade e compreensão assim tão grande. Raquel, eu nunca esqueci, a gente estava em casa perto da geladeira e então a gente estava conversando, a Raquel olhou assim, nossa, você está sinalizando de um jeito tão diferente, tão mais claro. É verdade, eu lembro disso. E como? E eu parei e fiquei olhando assim. É verdade, foi diferente. E eu percebi que eu estava sinalizando com muito mais clareza. Madison, eu lembro que a gente entendeu que era por causa da escrita de sinais. Sim. Eu lembro, Raquel, que eu olhei para você e falei assim, mas você também está sinalizando com mais clareza? Mesmo você sendo surda. Mas como isso foi possível? A gente entendeu que era por causa da escrita de sinais, mas não sabia por que ela estava causando isso. Mas a gente percebeu que se a gente ficasse com isso só pra gente, a gente estaria sendo egoísta. Aí veio a ideia da primeira edição do livro. É verdade. Marca aqui que é o capítulo 1. A primeira edição e a segunda edição, e agora essa nova edição, né, ela é a continuidade, é um nível maior de aprofundamento. Ô, pernilongo, vai embora daqui. Deixa eles pra lá, meu. Foca aqui. Não, chama eles também, talvez eles queiram aprender escrita de sinais. Foca aqui, o pessoal tá ansioso para poder ver. Sim. Ah, amor, assim, faz parte, né? Faz parte. A gente tá aqui, é vida real. Pernilongo, a gente tá na natureza, a gente adora estar na natureza. Olha o mar lindo, maravilhoso ali atrás. E vocês estão aqui com a gente, né? É como se a gente estivesse sentado em roda aqui, conversando. Esse livro, desde a primeira edição, ele trouxe um nível de profundidade muito grande, porque a escrita da língua de sinais, ela traz um outro nível de desenvolvimento na sua mente, na sua percepção da língua de sinais, a liberdade que você desenvolve, a minha percepção como surda, do Madison como ouvinte, eu vendo o desenvolvimento dele no dia a dia, ele como intérprete também em muitos espaços diferentes ao longo do tempo, e como trazer isso com clareza, com mais profundidade, essa escrita. E assim, se a gente fosse explicar todos os detalhes e a transformação que a gente vivenciou, assim, não teria como. Gente, eu estou ansioso para poder folhear isso aqui logo. Olha, essa moldura ficou muito bonita. Muito bonita. Muito bonita. Vamos voltar um pouquinho, Raquel? Vamos voltar um pouquinho. Olha, a primeira e a segunda edição já estavam ótimas. Mas por que a gente resolveu criar uma nova edição? Porque ao longo de todo esse tempo, todos esses anos, né, a última edição foi em 2015, a gente viu crescendo no Brasil faculdades, universidades ensinando a escrita da língua de sinais também como disciplina, escolas e muitos outros espaços, mas a gente percebeu que estava faltando algo. E a gente está preparando nesse momento o volume 2. Sim, tá aqui, ó. Esse daqui é o volume 1, tá vendo? É o volume 1 do livro. Nós estamos preparando o volume 2 também. Sim, mas nesse processo de preparar o volume 2, a gente percebeu que aquilo que já foi ensinado no volume 1 não faria sentido a gente colocar dentro do volume 2, óbvio. Né?
E a gente vai focar no volume 2 em um outro nível de aprofundamento, sim, muito mais aprofundado, e inclusive mostrando outros grafemas da escrita de sinais, outros símbolos que não foram abordados nessa edição, na segunda edição. E o volume 1, ele é como o alicerce, os pilares de sustentação de um edifício gigante, imagine isso. Então nós percebemos que aqui precisava de fortalecer alguns elementos específicos dessa base para que vocês possam aproveitar muito melhor o volume 2 quando ele for lançado. E sim, olha, dá vontade de mostrar todos os detalhes do livro, porque ele tem um nível de profundidade especial. Mas a gente não vai fazer isso aqui no vídeo, obviamente, porque não daria tempo de fazer, e também porque eu quero dar esse gostinho, a gente quer dar esse gostinho para as novas pessoas, né? As pessoas que adquiriram um livro, ou como você, que vão adquirir agora. E ele tá com... Nossa, ele tá com cheirinho de livro. Tá gostoso? Pera aí. Raquel, tem um cheiro muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Essa daqui é a dedicatória que a gente estava lendo, mas a Raquel estava querendo mostrar para vocês o capítulo 1. Sim, eu vou te ajudar aqui, ó, capítulo 1. O capítulo 1 tá aqui. Nossa, Raquel, eu gostei mesmo. A impressão ficou com a qualidade muito melhor do que a primeira e a segunda edição. E a leitura no papel pólen, ela facilita bastante. O capítulo 1 mostra como que a história da humanidade foi dividida em antes e depois da escrita. Você vê a escrita nos mais diversos espaços. Em placas, em outdoors, nas bibliotecas, nos livros e em infinitos outros espaços da tecnologia. Tudo depende da escrita. Agora, imagina o momento ao longo da história da humanidade em que não havia uma forma de escrever as línguas de sinais. Gente, vocês vão se surpreender com o aprofundamento que esse capítulo ganhou. Os capítulos 1 a 4 do livro já eram muito profundos. Sim, é verdade. É verdade. A gente trouxe um nível de profundidade muito maior nessa nova edição. Quando a gente foi comparar, né, a segunda edição com essa aqui, quando já estava tudo pronto, essa nova edição tem um total de mais de 100 páginas de conteúdo novo. De conteúdo exclusivo. Raquel, é como se fosse um novo livro, né? 100 páginas, poderia-se dizer que é um novo livro. Tem muitos livros que são 100 páginas. Nossa, ficou realmente muito bonito. Muito bonito. Ah, sim. O capítulo 2, você vai aprender e aprofundar sobre a história desse da língua de sinais. Mas eu já conheço a história da criação. Garanto que os detalhes que tem aqui, muitos vão se surpreender. A gente aprofundou muito mais, trazendo bastidores realmente da escrita da língua de sinais, da equipe da Valerie, dos surdos que trabalharam com ela, das descobertas, das contribuições que os surdos trouxeram na escrita da língua de sinais ao longo desses anos todos, e da escrita da língua de sinais como uma escrita espelho. Bom, dentro do livro você vai entender mais detalhes sobre o que é isso, como tudo isso funciona. Sim. Ah, amor, não dá para folhear página por página. Dá vontade, mas... Nossa, ficou maravilhosa a impressão. Ficou maravilhosa. Não dá para folhear tudo, né, gente? Vamos pro capítulo 3. Não, peraí, vamos pro 3. Deve estar mais ou menos aí. O 3 está meio escondido aí. Aí, capítulo 3. Nossa! Ficou maravilhoso. Maravilhoso. Eu gostei muito da qualidade de impressão. Oh, respirar fundo. Eu estou emocionado. Emocionado. Como ler e como escrever uma língua de sinais. O que acontece dentro do cérebro dos surdos e ouvintes? Aqui tem os princípios fundamentais, tá? Tem os princípios fundamentais. Quais são os fenômenos e tudo mais. Ó, esse conteúdo aqui que você viu até agora, capítulo 1, 2 e 3, tem muitos exemplos, tem muitas imagens, tem muitos esquemas. Não dá para mostrar todos os detalhes aqui agora. Eu quero mostrar para vocês a parte prática. Sim, é verdade. E outra coisa, a gente tem viajado pelo Brasil.
E tudo isso a gente tem coletado e trouxe um nível de profundidade maior aqui também. É verdade. O capítulo 4 em especial, ó, o capítulo 4 mostra o avanço da escrita da língua de sinais no Brasil. Como que a escrita da língua de sinais começou em 1996, já são quase 3 décadas de escrita de sinais no Brasil. Quase 3 décadas, amor. Ano que vem, 2026, vão completar 30 anos de escrita de sinais no Brasil. Agora, como que foi esse processo? O que tem acontecido? Então, o capítulo 4, ele é apenas sobre o Brasil. Gente, olha a quantidade de conteúdo sobre o Brasil. Você vai passando as páginas, parece que não acaba. Do Brasil. Isso aqui é a escrita de sinais no Brasil. Brasil ainda, tá vendo? Tá vendo? Brasil. Ainda tem mais. Orgulho do Brasil. O desenvolvimento que está acontecendo aqui com a escrita da língua de sinais. Ó, tem mais. Tem mais ainda. Minha mão tá cansada de passar aqui, gente. Tudo isso aqui sobre o Brasil! Sobre o Brasil! A escrita de sinais no Brasil! É muita coisa. Ah, isso aqui é uma coisa muito legal. As pessoas têm usado a escrita da língua de sinais de formas muito criativas nas pesquisas que elas têm desenvolvido. Brasil, Brasil ainda. Tudo isso ainda é o capítulo 4 sobre a escrita de sinais do Brasil. O nível de profundidade, segura aqui. O nível de profundidade do capítulo 4, assim, foi um dos capítulos do livro que mais deu trabalho nessa nova edição. Por quê? Para a segunda edição já tinha um nível de profundidade gigante, mas de lá para cá foram 10 anos. Então a escrita de sinais, ela tem se expandido tanto pelo Brasil, em todo canto, foi assim, se tornou praticamente impossível reunir todas as pesquisas que têm se desenvolvido no Brasil. Aqui a gente reuniu um total de mais de 304 trabalhos que de alguma forma falam da escrita da língua de sinais ou mencionam ela. Em escolas, em faculdades, em universidades, em tantos espaços. É verdade. Antigamente, quando a gente começou, em 2012, com nossa primeira edição, era muito escasso as coisas. Muito escasso. E a escrita de sinais está crescendo cada vez mais, ela está se expandindo. Sim, você tem toda a razão. E o capítulo 4, obviamente, a gente não conseguiu esgotar tudo o que tem sido feito no Brasil sobre a escrita da língua de sinais. E é por isso a necessidade de continuarmos. E claro, aqui você vai ter todas as referências bibliográficas com muita clareza. Então, o capítulo 5, você começa então a estudar a escrita de sinais passo a passo. Vai lá, Raquel. A escrita da língua de sinais, né? Esse capítulo aqui começa a mostrar realmente passo a passo o desenvolvimento, como que funciona as perspectivas de sinalização, aquilo que você vê, aquilo que você escreve. Tá vendo? Tem as imagens, tem mostrando a forma de você ver. E tem uma coisa, Raquel, que é bem nova aqui. Segura aqui. A escrita da língua de sinais, você faz a leitura e a escrita, como a Raquel explicou aqui, do ponto de vista de você mesmo sinalizando. Mas antigamente não era assim. Era do ponto de vista de quem estava vendo a sinalização. E aprofundando as pesquisas, a gente descobriu que quem trouxe essa mudança foram surdos. Não foi criação de ouvintes essa perspectiva. Foram os surdos que disseram, a equipe que trabalhava com a Valerie, que falou assim, não faz sentido a gente ficar escrevendo aquilo que outra pessoa está vendo, a gente tem que escrever o que a gente está vendo. E assim, não foram só os surdos da equipe dela, os surdos, estudantes surdos também da Dinamarca, nas escolas que a Valerie trabalhou. Eles falaram assim, Valerie, a gente está lendo e a gente vai escrever, mas a gente não faz sentido a gente ficar olhando do outro ângulo, não é confortável. Os surdos trouxeram essa percepção de quererem ler e escrever a sua própria língua pelo seu próprio ângulo de visão. Isso chama muita atenção, porque
Os ouvintes, quando ele observa a língua de sinais, é um mundo de som. É um mundo de som. Então, mesmo o ouvinte observando a língua de sinais, ele tem uma percepção que, assim, o surdo vai ter uma outra percepção. É a percepção totalmente visual. O surdo depende da visão para ele poder ter essa comunicação. Percebem? Então, esse jeito do surdo de perceber, de captar essas nuances, de se apossar, e é por isso que foi feita essa mudança de perspectiva na escrita da língua de sinais. É uma escrita espelho, como vocês vão ver aqui no livro. E sim, foi algo realmente muito especial, vocês vão ver. Bom, aqui não dá para eu explicar, a gente mostrar para vocês tudo em detalhes. Vocês vão ler, vocês vão ver em detalhes toda a profundidade. E assim, deu muito trabalho fazer essa nova edição, mas agora, para você, leitor, vai ficar muito mais claro, você vai poder aproveitar e desfrutar de tudo isso. E aqui, não foi só nesse momento, mas são muitos outros momentos em que no livro você vai ver os detalhes de que quem fez uma mudança drástica e muito significativa na escrita de sinais foram pessoas surdas. Sim. Bom, eu tô curioso com o 7. Pula o 6 aí, vamos pro 7. Beleza, depois a gente volta no 6. Tem muito mosquito aqui, é o que eu falei. Eles estão interessados. Falar para eles virem em pessoa para poder aprender aqui com a gente. Vamos lá, o capítulo 7. Eu tô ansioso para ver o capítulo 7. Ele é um capítulo novo. Era o 7? Não, Raquel, volta. Ah, Raquel tá lá na frente do 11. É o 7. Tá querendo ver também como ficou o capítulo 11, né? Você percebeu, Raquel? Tá muito gostoso de folhear o livro, tá com a qualidade de impressão ainda melhor do que ficavam as edições anteriores nos outros lugares que a gente produziu. Nossa, ficou impressionante essa parte aqui. Não, Raquel, desculpa. A gente tem que falar do capítulo 6, sim. Viu? Eu falei? O que acontece? Observando a escrita de sinais no Brasil e no mundo, a gente percebeu que tem pessoas que ainda não captaram regras ortográficas fundamentais da escrita da língua de sinais. Regras que estão estabelecidas há anos. E assim, são regras, elas não vieram assim, alguém foi lá e inventou a regra. Não, gente. É você observando a leitura, observando a escrita, você percebe que existe uma lógica de escrita. E aqui a gente trouxe isso com clareza, com novos esquemas. E no capítulo 6 já é um dos capítulos que traz novos esquemas de forma bem visual. Então anota aí, é o final do capítulo 6, tá? Para você ver. Sim, o capítulo 7 fala sobre a escrita de sinais à mão. Como fazer a escrita de sinais à mão? Sim, esse é um capítulo que não tem como a gente compartilhar muitos detalhes aqui. A gente quer que você tenha o gostinho de pegar e ler. Sim. Você tem esse gostinho de pegar o livro e ler. Porque o capítulo 7 ele fala do desenvolvimento da escrita de sinais à mão. E sim, existem alguns passos novos. Ó, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Volta um pouquinho, Raquel. Tem uma parte aqui que é legal mostrar. Ah, sim. Pode mostrar. Mostra. Nossa. Essa parte mesmo. Sim. Essa parte. Ah, verdade. Não, é essa parte. Sim, é verdade. É porque tem os 4 tipos de escrita de sinais à mão. Existem 4 tipos de escrita de sinais à mão. E esse capítulo vai mostrar elas com clareza para você. Aqui estão alguns exemplos de escrita de sinais à mão. Aí você fala assim, isso aí eu já vi em algum lugar que existe e tal. Não é disso que a gente está falando. Esse capítulo traz uma profundidade diferente. E aí, mostra? Mostra? Vou mostrar um pouquinho. Tá? Respira fundo. Certeza que pode mostrar? Pode sim. Isso aqui é um tesouro. Isso aqui é um tesouro. Essa forma de escrita de sinais à mão é muito rápida de ser feita, muito intuitiva.
que é a escrita cursiva, mas para você aprender ela, você precisa de fazer o quê? Ter as bases muito bem construídos, alicerces muito bem construídos. Sim, e praticar, né, amor? Para que você possa, então, fazer dessa forma. Então, esse capítulo, ele mostra passo a passo para você, os passos necessários para você poder praticar a escrita de sinais na mão. Sim, é fundamental isso. E é por isso que é tão importante que você avance nesses passos do que foi explicado aqui nesse novo capítulo, para que nos próximos volumes do Escrita de Sinais Sem Mistérios, você consiga ter uma compreensão ainda mais clara. Os livros são uma continuidade. Sim. Tanto na leitura quanto na escrita. Sim, é verdade. Ó, aqui tem alguns exemplos de escrita à mão simplificada, que é um dos tipos de escrita à mão. Anotações minhas e de Raquel. Aqui mostra como que é escrita no computador, formal, e como que é a forma, como é que você faz à mão. Não dá para você fazer igualzinho. Nem faria sentido. Olha aqui, por exemplo. Então aqui mostra no computador e a mão. Percebem? Ficou muito legal essa parte. Muita qualidade. Gente, a gente abriu aqui agora. A gente não estava com o livro em mãos ainda. Então a gente está curioso para poder ver também. Tá? Agora, essa edição é uma edição especial porque a gente produziu os livros para quem já tinha adquirido na pré-venda. Entende? Nesse momento agora, ainda tem algumas unidades. A gente conseguiu produzir algumas unidades a mais, mas a gente não tem como estocar uma quantidade grande de livros. Tem um link aqui abaixo. Você pode fazer o pedido do seu livro ainda. Então, ficou impressionante, Raquel. É gostoso. Você sentir assim, sabe? Sim. Aqui mostra os planos diferentes de escrita, a divisão, plano chão, plano parede. No livro você vai entender isso com mais detalhes. E às vezes você fica em dúvida, qual que é o jeito certo de escrever? Aqui vai te mostrar. Esse jeito aqui tá certo ou não? Aqui vai te mostrar. Então aqui vai te mostrar com muita clareza, com novos esquemas visuais, qual a forma correta de se fazer a escrita. E esses esquemas aqui, eles são inéditos para essa edição. Totalmente inéditos. Quando você pensa, por exemplo, nesse sinal aqui, ó, o sinal de aldeia. Raquel, conta para eles não. Conta não. Deixa eles verem aqui. O sinal de aldeia, as mãos já estão em contato. Você não precisaria de usar o grafema de tocar, por exemplo. Mas enfim, vou deixar vocês verem dentro do livro, tá? Preciso contar que no livro tem mais de 1022 sinais escritos. Cresceu bastante. Capítulo 9. Não dá, não, a gente vai pular. Sim, mas precisa de falar que tem os textos em escrita de sinais a partir do capítulo 9. Verdade. E olha, aqui ficou escrito com os grafemas de uma forma menor, mas pegou com muita qualidade. Eu estou impressionado, Raquel. Eu estou impressionado. Impressionado. Ficou com a qualidade gráfica muito impressionante mesmo. Olha, não dá para poder, até os traços das sobrancelhas, que são linhas muito finas, mesmo num tamanho menor, ficou com a qualidade gigantesca. É importante dizer que nós revisamos o livro todinho para poder fazer essa nova edição. Eventualmente a gente encontrou alguns sinais ou textos que tinham muitos grafemas. Algumas pessoas já tinham dado feedback que a escrita tinha ficado muito carregada, com muitos grafemas. Então, ao longo de todos esses anos, em trocas com a própria Valerie Sutton, criadora da escrita de sinais, e aprofundando a pesquisa também, a gente refinou isso. Sim, pode mostrar. A gente refinou, tornando ainda mais claro. Capítulo 10. A numeração dos capítulos mudou, viu? Se você tem o primeiro e o segundo volume,
não adianta você comparar com a numeração de capítulos que a gente está falando aqui, porque tá diferente. Tá? Esses esquemas ficaram muito legais. Aqui você vai ver, tá de forma muito visual, com novos exemplos, vai ficar muito mais claro para vocês e assim, para desmistificar mesmo, a escrita de sinais sem mistérios. Ah, nossa. Agora tem novas explicações sobre classificadores, escrita de classificadores. Tem nas histórias de surdos e ouvintes, a história que tem dentro do livro, em escrita de sinais, tem mais detalhes, como novas expressões sociais adicionadas também para ficar ainda mais claro. Continuando, né, a bateria tinha acabado, então, continuando aqui no capítulo 11. Esse é um capítulo muito importante, porque desse capítulo aqui em diante, né, a gente complementou muitas coisas com novas sessões. O capítulo 11, 12, 13 são capítulos que ficaram ainda mais aprofundados do que estavam antes, mais passo a passo, com mais exemplos. Mostro, continuo folheando. Sim, o capítulo 19 em diante, ele... Ah, sim, tem o capítulo 19. Eu vou para qual capítulo? Para o 19. Gente, eu quero mostrar tudo. Mas depois, em outros momentos, a gente mostra outros trechos aqui do livro também para vocês. Sim, Raquel, eu estou impressionado com a qualidade de impressão. De todos os livros que a gente já produziu, esse de agora é o que ficou com mais qualidade de impressão. Ah, verdade. Nossa, é verdade. Esse capítulo 19, ele traz aprofundamento em uma temática que muita gente fica confusa. Pode mostrar? Pode. Essa parte aqui, ó. Tá vendo? Vou segurar aqui. Os grafemas de superfície, né? Os grafemas de superfície, agora você vai entender eles com muito mais clareza. A gente colocou novas fotos, novos esquemas, vai ficar muito mais claro mesmo, Raquel. Novos exemplos também. Agora vai ficar muito mais claro. Muito mais claro. Você vai ter o gostinho de ver pessoalmente. E os exemplos realmente ficou muito bom. Muito mais claro. Ficou muito mais claro agora. Essa estratégia que a gente fez, Raquel, é a primeira vez no mundo que os grafemas de superfície são explicados dessa forma como a gente colocou aqui. Com os detalhes, com os exemplos, desse tipo de coisa. Nossa. Tudo isso aqui são as referências bibliográficas do Brasil e do mundo. Sim. Uau! Dá o quê? Umas 20 páginas? São 16 páginas só de referências bibliográficas. E, na verdade, isso seria ainda mais. A gente optou por diminuir um pouquinho o tamanho da fonte aqui nas referências bibliográficas para aproveitar melhor o espaço geral do livro. Mas é muita coisa de referência bibliográfica. Sim. A Madison acabou... Ai. Pode mostrar, isso aí é uma parte muito importante das pessoas verem. Mostra isso. No final do livro, olha o que tem aqui. Aqui tem a lista das 111 configurações de mão da Libras. Então, às vezes, como é que eu faço a escrita aqui dessa configuração de mão? E aqui você pode consultar. É muito mais prático. Muito mais prático. Fica muito mais tranquilo, né? Peraí. Assim, como é que eu poderia dizer? Assim, eu tô emocionada, sabe? É um nível novo de possibilidades. A minha vontade, sim, pegar o meu pensamento e conseguir transmitir aqui, mas eu não tô conseguindo fazer isso com nível de profundidade. Gente, a Raquel ficou vermelha. Ai, eu tô emocionada. E, assim, estou muito grata, porque... tudo isso que a gente tem feito ao longo de todos esses anos, né, trazendo a escrita de sinais com mais clareza e ajudando ela a crescer realmente, sabe? É emocionante.
É emocionante. Essa parte aqui é uma parte muito importante do livro. Você quer comentar, Raquel? Sim, aqui são as configurações de mão. Então você fala, como é que eu escrevo essa configuração de mão? Tem o número dela e indicação da página para você saber em detalhes os exemplos, como se escreve e tudo mais. E outra coisa, não é apenas isso. Aqui você tem também a numeração de páginas para cada grafema. Então, por exemplo, o escovar entre. Você vai lá na página, no caso aqui 229, e tá aqui, ó, 229, 299, tá aqui, escovar entre. Então é muito prático de você se localizar no livro. Você vê as configurações de mão, os grafemas de contato. Sim, e outra coisa, depois você tem um outro índice remissivo que tem também a lista dos sinais escritos no livro. Você pode procurar pela palavra no português e então você vai encontrar exatamente a página onde tem aquele sinal escrito. Raquel, 1022 sinais, mais de 1022 sinais escritos no livro. Ah, e tem um conteúdo aqui especial, esse daqui a gente não vai mostrar não. E no final, bem no final, tem uma poesia nova de Raquel. Uma poesia nova de Raquel. Ai, eu fiquei rosa agora. Ai, 13 anos, Raquel! 13 anos! Edição comemorativa de 13 anos. Vou pegar aqui. Uau! Ele ficou realmente robusto. Então, um livro apresentado, vamos agora para o segundo livro. Em breve vocês vão ter o volume 2 e depois... mais o quê? Vamos ver. O que a gente está preparando? Vamos ver aqui qual livro e vai abrir aqui para poder ver. Raquel, a gente tem que abrir o outro livro primeiro. E sim, enquanto mais está abrindo os livros aqui, eu preciso dizer algo. Esses dois livros aqui, eles são muito importantes porque eles têm tudo a ver com a comunidade surda. Com as pessoas que vão atuar como intérprete. Ou como quem já atua como intérprete. Para que essa interpretação realmente seja clara e diretamente em Libras. Uau! Ficou lindo, Raquel. Lindo, lindo, lindo. Esse livro aqui, ele traz a experiência minha ao longo de... quando ele foi escrito, só tinha a versão digital dele, foi em 2023, né? Reuni aqui 22 anos de experiência prática como intérprete de Libras. Passo a passo, bem passo a passo mesmo. Intérprete de Libras sem mistérios, o guia definitivo para iniciantes. Uau! Deixa eu falar. Vocês... Olha aqui. Desculpa, estou emocionado. Eu estou emocionado. Esse livro é único. É único. Ao longo dos anos, tanta gente falou, eu quero livro impresso, porque só tinha ele digital antes. Muita gente pediu pelo livro impresso. E aqui ele está em nossas mãos agora. Você pode ter aí também. Olha, eu quero... Pô, eu vou ficar te chamando, olha pra mim. Desculpa, pode falar. O Madison, ele é intérprete de Libras também, sabe? E ele reuniu toda a experiência dele para fazer esse livro. Essa experiência de produção, de interpretação, né? Poxa, eu sou surda. O Madison, como ouvinte, os espaços, todo lugar que a gente vai, sempre vivencia algo de interpretação. Então, é um feedback constante, diário praticamente, e vendo os desafios das comunidades surdas. E aqui está o passo a passo, a experiência reunida, tudo passo a passo, junto com as comunidades surdas. Agora, isso aqui não é apenas para surdos, tá? É para ouvintes também. Se você é ou quer ser intérprete de Libras, esse livro aqui vai te orientar nesse passo a passo, nessa profundidade. Então, muito obrigado a você, Madison, que como ouvinte
Se dispõe assim, o Madison é meu marido, claro, mas ele não é o meu intérprete. Ele é o meu marido. E esse livro foi uma forma que nós encontramos nesse processo de difundir mais as melhores técnicas selecionadas para a interpretação da Libras, para que a sua interpretação esteja extremamente clara, que a sua relação com a língua de sinais, com as comunidades surdas, nos mais diversos espaços, na área de saúde, escolas, faculdades, universidades, em lojas, comércios, possa realmente ter essa profundidade. Sim, e esse livro, esse intérprete de Libras sem mistérios, ele mostra o passo a passo de pessoas novas, né, pessoas iniciantes, possam aprender e se tornar intérprete de Libras. Mas desde o começo, quando esse livro foi publicado, a gente ficou muito surpreso, porque muitas pessoas que estavam comprando o livro já eram intérpretes muito experientes. E eu fiz contato e perguntei, olha, eu sei que você é intérprete de Libras e que você já tem uma boa experiência, mas por que você está adquirindo esse livro? Ele falou assim, olha, eu estou adquirindo porque, embora eu seja intérprete e já tenha experiência, eu estou formando outros intérpretes. Não tem material para formar outros intérpretes. É só material acadêmico, que está naquela linguagem pesada, acadêmica demais, às vezes muito rebuscada, e as pessoas não entendem. Nem todo mundo que vai ser intérprete de Libras é acadêmico. Está em processo de desenvolvimento. Então, como vocês já têm outros livros com uma linguagem fácil de entender, eu quero aprender agora também uma linguagem que seja fácil de eu replicar, para poder formar mais intérpretes. E dentro do livro, sim, é usada a escrita de sinais. A escrita da língua de sinais, né, que nós mostramos aqui agora há pouco, na terceira edição do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, ela serve como um apoio fundamental para quem é ou quem quer se tornar intérprete de Libras. Na primeira edição do livro, quando a gente estava dando os primeiros passos assim para organizar um jeito passo a passo de ensino da escrita da língua de sinais, nós percebemos que tinha algo muito profundo que poderia trazer um nível de compreensão e de profundidade para os intérpretes de Libras, que é a escrita da língua de sinais. A escrita da língua de sinais traz essa profundidade. Então, parabéns, Madison, pelo livro. Uau! Madison está folheando ali os agradecimentos, a parte sobre os autores, introdução. Uau! Ah, sim, tem um sumário aqui. Introdução. Uau! Ficou realmente muito bonito ele também. Nossa. Ficou muito bonito ver ele impresso. Muito bonito mesmo. O capítulo 1. O intérprete e o incrível universo da Libras. Quer que segure aqui? Sim. Muitas pessoas ouvintes, na verdade a maior parte dos ouvintes, quando começam nesse universo da língua de sinais, a forma de interpretar, tipo assim, acha que por já saber Libras já sabe interpretar, e não é. Muitas pessoas ouvintes ainda acham que a Libras é uma versão do português, e não é. Para você realmente vivenciar uma interpretação com profundidade, é necessário você estar imerso na língua de sinais. E existe um caminho para isso. Sim, os esquemas. Ficou muito legal. Muito bom. O livro é passo a passo. Às vezes você acha assim, nossa, mas como é que eu vou aprender, como é que interpreta? O livro é passo a passo. Você vai entender isso passo a passo, para que você também possa se tornar um intérprete.
Sim, aqui tem escrita de sinais também. E claro, durante todo o livro tem muitos exemplos de sinais, de textos em escrita de sinais, mostrando também comparativos da interpretação certa ou errada. Nossa, você tá vendo isso aqui? Isso aqui foi uma transcrição que eu fiz escrevendo sinais de uma tribo indígena. Sim, uma tribo indígena. É uma surda índia que é de uma cidade... Você não vai acreditar. Essa aldeia fica nessa cidade aqui. Santa Cruz Cabrália. Não foi intencional que a gente veio para essa cidade. Santa Cruz Cabrália é na Bahia, perto de Porto Seguro. Ela é da aldeia de Coroa Vermelha. Eu não sei qual que é o sinal que eles usam para essa região aqui de Coroa Vermelha. Vou imaginar que seja assim. Mas enfim, a aldeia de Coroa Vermelha. Eu fiz a transcrição da pesquisa desenvolvida pela Letícia, né? A Letícia Damasceno. É isso mesmo? Letícia Damasceno, né? Isso mesmo. Que é de Salvador. A Letícia fez uma pesquisa de mestrado sobre a língua de sinais indígena que foi desenvolvida por essa surda na aldeia dela. E como que era a comunicação lá. E eu então fiz a transcrição, e aqui no livro vai trazer também sobre isso. É emocionante. É emocionante, porque... Nossa, quando eu comecei a atuar como intérprete, os materiais eram muito escassos. Muito escassos. Depois, mesmo na época da faculdade, eu via os conteúdos e tudo mais. Para mim, naquela época, eles eram muito obscuros. Muito formais. A formalidade é importante, os textos acadêmicos são importantes, mas para quem quer avançar, tipo, você precisa de algo passo a passo, algo realmente claro, mais prático de entender. Tipo, quem não está acostumado com coisas acadêmicas, quando vê, não consegue captar. O cérebro está buscando algo da vida, algo que se conecta, que pega a emoção real, da vida real e traz para dentro de você e você se expressa em língua de sinais. E esse livro faz isso. Os mitos e verdades. Sim, o capítulo 2, Fundamentos da Interpretação. Não dá para mostrar todos os detalhes de todos os capítulos. Mais escrita de sinais. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Quando prosseguir se torna muito, muito duro, só os durões é que vão prosseguir. É um provérbio inglês. Ou seja, não desista, avance. E esse é um exemplo de interpretação muito interessante, muito cultural para os surdos, porque a lógica das palavras em inglês ou em português para esse ditado, né, esse provérbio, não faz sentido você interpretar palavra por palavra, ou bloquinho por bloquinho. Não faz, você tem que fazer de forma visual, como no exemplo aqui. Eu sinto orgulho de você, sabe? Como que você se sente nesse processo? Eu quero, assim, te reconhecer, te honrar como surda, como intérprete. E porque você está trazendo um novo nível de profundidade para as pessoas. E se você é surdo, e você ensina outras pessoas que são ouvintes à língua de sinais ou à interpretação, é a oportunidade de você usar o livro também nos seus ensinos, nas suas aulas. Sim. Eu sempre fiquei muito pensativo sobre esses aspectos. Muitas pessoas que começam a aprender língua de sinais acham que isso basta para poder interpretar para os surdos. Mas fica aquela interpretação fria, gélida, os surdos não entendem. E aqui existe um novo caminho. Vamos celebrar! Sim!
E ainda tem mais um livro aqui para abrirmos e compartilharmos aqui com vocês. Uau. Nossa, Raquel, tá muito bonito. Tô emocionado. Eu tô emocionado, Raquel. Comemora, comemora, comemora. Ah, a gente tem vontade sim de sair correndo ali e ficar pulando. Eu tô emocionado, Raquel, porque... vou mostrar para vocês aqui, vocês vão entender. Ó. Libras na sala de aula, a arte da interpretação educacional que transforma vidas. Eu já mostrei. Você já mostrou? Eu nem vi você mostrando. Eu tô muito emocionado, Raquel, porque esse livro assim, é de um valor inestimável. Porque ele fala da interpretação em sala de aula. Como assim sala de aula? Na escola? Sim, na escola. Na faculdade? Sim, na faculdade. Em cursos de aprendizagem? Sim, em cursos de aprendizagem. Na universidade? Sim, na universidade também. Na academia também. Nos espaços religiosos? Sim, porque são espaços de ensino. São salas de aula. Então, é a Libras na sala de aula, nesses mais diversos espaços. Uau! Então, os surdos, ao longo de todos os anos que eu estou no caminho da Libras, o surdo sempre fala assim, olha, não está clara a interpretação. Né? Esse livro serve para quem é iniciante como intérprete, para quem é intermediário como intérprete, ou mesmo para intérpretes avançados. Esse livro aqui, ele traz com muita clareza, o outro também, mas esse daqui especificamente para essa perspectiva de sala de aula. Nossa, fala de interpretação de frases, de textos, tem os exemplos em escrita de sinais também. Esse aqui é o sinal da Universidade da Libras, o sinal da nossa empresa, Universidade da Libras, que é justamente essa perspectiva de difusão da língua de sinais, de levar a língua de sinais para todas as pessoas com profundidade. Então, envolve a Libras, a interpretação, a escrita da língua de sinais, a profissionalização, a interpretação na sala de aula, a interpretação como um todo. Então, é essa profundidade e essa possibilidade real de trazer esse crescimento. E a escrita da língua de sinais traz essa possibilidade de captar novos detalhes da Libras. Percebe? Você sabe, esse livro aqui, Raquel, ele é dedicado... Vê aqui, para quem que esse livro é dedicado. Para você! Esse livro é dedicado para você. Você não me falou? Não. Eu queria fazer surpresa. É para mim. Sim, esse livro é dedicado à minha esposa Raquel. Poesia em forma humana. Ela é a poesia em forma humana. Ah, sim. Preciso contar. Não, calma aí. Tem mais aqui, ó. Tá bom. Porque cada palavra sua... Peraí. Cada palavra sua manifesta nas mãos ou no lindo brilho do seu olhar e convido a ser um homem, marido, pesquisador e mentor e empresário cada vez melhor. Quero continuar celebrando e saboreando ao seu lado cada dia da minha vida. Opa, na interpretação aqui eu acabei lendo, foi os agradecimentos, a dedicatória. Raquel Barretos, surda, poetisa e a própria poesia em pessoa. Minha grande companheira de vida e de sonhos. Seu olhar atento me ensinou que comunicação vai muito além dos sinais, é escutar com os olhos, sentir com o coração e honrar cada nuance de uma língua viva. Nossa, estou muito emocionado. Sim. E também aos nossos futuros filhos, inspiração constante desses novos passos, né? Eu já tinha sinalizado ali. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Olha, aqui é escrito da língua de sinais.
de forma viva. Peraí, vamos ver os detalhes. Aqui está escrito dessa forma, assim. Matar um mosquito no ar. Ficou muito engraçado, né? Muito engraçado. E tem tudo a ver com o momento de agora que a gente está aqui, cheio de mosquito aqui onde a gente está. Esse livro aqui, e aqui mostra o exemplo esse exemplo, porque mostra como que a escrita da língua de sinais traz essa possibilidade e essa profundidade. Percebe? Aqui tem os QR Codes também, que você vai poder escanear para você acessar os links com mais facilidade. E traz uma comparação muito clara, muito visual, muito direta da diferença real entre a Libras, o português, as nuances de uma língua e de outra língua, as ênfases. Sim, é verdade. Esse livro, o Escrita de Sinais Sem Mistérios e esse livro, Libras na Sala de Aula, os dois livros são diferentes. São sobre interpretação, mas os dois são diferentes. Enquanto o intérprete de Libras Sem Mistérios está mais focado nos passos iniciais para você se tornar um intérprete ou para formar intérpretes, o Libras na Sala de Aula, ele traz um nível de aprofundamento especial, também na linguística da língua de sinais. Nossa, mas eu não entendo nada de linguística, eu vou entender? Sim, você vai entender, porque no livro é trabalhado com clareza os aspectos fundamentais que você precisa de entender, captar, para você se desenvolver nessa área. Então, desde o aprendizado dos sinais, como se aprofundar, como trazer essa clareza. Muitas vezes os surdos ficam calados em sala de aula, não porque estão entendendo tudo, mas pelo contrário, porque a interpretação não está clara. Então, é a possibilidade real. E funciona tanto para surdos quanto para ouvintes. Se você é surdo, esse livro também pode te ajudar, porque você pode utilizar os princípios dele na formação de alunos ouvintes, intérpretes, por exemplo. Um outro exemplo de frase aqui, escrita também. Nossa. Sim! Isso aqui é muito importante mostrar. Tem práticas especiais para você fazer direto aqui no livro. A gente trouxe essas práticas justamente para poder você refletir sobre o processo e ter o espaço aqui direto para você fazer suas anotações. É a primeira vez que a gente faz um livro com espaço para você fazer as práticas direto no próprio livro. Olha aqui. E a vontade, podia ter um jeito, né, de transmitir o que a gente está sentindo aqui, o aroma do livro, a textura do livro, você conseguir sentir de forma digital, né, você conseguir estar assistindo aqui, poder ver. Os erros fatais que prejudicam a sua interpretação. Esse é o capítulo 2. Quais são os erros fatais que prejudicam a sua interpretação? São erros que podem prejudicar toda a comunicação. Nossa, de pensar, né, Raquel? Lá atrás, tantos lugares que eu já atuei como intérprete, ao longo de todos esses espaços, né, espaços educacionais, escolas, às vezes que eu interpretei algo em universidades também. E a quantidade de vezes assim que eu achava que era óbvio determinadas coisas de interpretação, mas que depois, observando outros intérpretes, eu percebi que eu tinha captado nuances, estratégias, desenvolvido técnicas que outras pessoas não tinham feito ainda e que poderiam facilitar. E os surdos sempre comentaram esse tipo de coisa comigo também. E as dificuldades deles nos espaços educacionais. Então aqui no livro está o passo a passo. Libras na prática educacional. No capítulo 3. Tá vendo? Mais exemplos aqui escritos em Libras.
Nossa. Aqui também. Dá vontade de transportar as pessoas aqui para dentro, né? Para elas estarem aqui com a gente. Mais atividades, mais práticas. Capítulo 4. Libras que transformam. Minha vontade é de mostrar tudo. Tudo mesmo. Porque nesse livro eu reuni a experiência de mais de 24 anos na área da Libras, focado nas questões de interpretação especificamente aqui. Então, esse é um novo livro, muito especial, né? Toda a experiência que a gente já tinha reunido está aqui, disponível para você, na prática, passo a passo, para você poder avançar para os próximos passos. Sim, pega o outro livro aí para a gente colocar juntos aqui os três. Muitas pessoas acham que só, tipo assim, aquele estudo tá bom e tal, e ficam só na teoria. Mas esses livros aqui, eles vieram da prática real. E eles te mostram como aplicar isso na prática real. Cada um desses 3 livros revelam a prática real, que você pode aplicar, que você pode desenvolver, o impacto disso junto aos surdos, na língua de sinais. E outra coisa, né? A gente mudando, né? Cada vez morando em um lugar diferente, a gente encontra surdos, ouvintes. Em todas essas trocas, a gente observa, desenvolve novas pesquisas, coleta novos dados também. É uma experiência diferente. A gente sabe que o nosso estilo de vida nômade é um estilo de vida diferente. A maioria das pessoas, às vezes, nascem, crescem, passam a vida inteira na mesma casa. A gente não. Isso traz, de fato, para a gente uma percepção diferente. E esses livros aqui, a gente traz esse conhecimento, a gente compartilha isso. Você vai sentir ao ler os livros como se você estivesse aqui com a gente realmente, sabe? A gente está compartilhando as técnicas que nós encontramos, pesquisamos ou desenvolvemos e que trouxeram novas possibilidades para a gente. E está aqui para você. Você quer aprender como ler e escrever a língua de sinais, se aprofundar? Está aqui. Quer dar os primeiros passos como intérprete? Está aqui. Quer interpretar em espaços de ensino? Está aqui. Está aqui. Você pode ter acesso a esses conteúdos, ter o livro em suas mãos, sentir essa experiência real de estar se desenvolvendo ainda mais. Uau. Comemorar. Vontade de pular, sabe? Obrigado por você estar aqui assistindo e eu torço para que você consiga o seu livro impresso também. A gente, como eu falei, não fizemos uma tiragem gigantesca, um estoque gigantesco e tal. Porque, primeiro, a gente não tem residência fixa e nem um escritório fixo onde a gente pudesse armazenar isso. E o nosso time também não. São pessoas que trabalham, prestam serviço para nós e que cada um está em suas casas realizando trabalho. É um espaço de casa, não tem um lugar para poder manter esse estoque armazenado. Então tem um link aqui abaixo. Você pode conversar diretamente com a minha equipe no WhatsApp e também tem os links para você garantir os seus livros. As pessoas que já adquiriram os livros já estão em fase de postagem, viu? Todos esses livros estão em fase de postagem, muitos já foram enviados, e quem ainda não garantiu o seu livro, eu oriento e recomendo realmente que você aproveite. A gente não sabe quando a gente vai fazer novas tiragens de livro impresso. É verdade. E não são só esses 3 livros. Eu falei para vocês, a gente está preparando o volume 2 do Escrita de Sinais Sem Mistérios, e já estamos pesquisando também o volume 3, vai trazer ainda mais profundidade, sim. E a gente está pesquisando também, lembra? Não só o volume 2, mas também dando os passos para o desenvolvimento do volume 3. Que é surpresa. Não conta tudo não, Mas está aqui dentro do livro. Quem adquiriu essa edição aqui, a 3ª edição, lá dentro a gente explica o que a gente está preparando para o volume 2 e para o volume 3.
Então tá aqui. Vocês vão entender melhor. Ah, e claro, muito importante falar que a nossa equipe está fazendo a tradução desse livro para o espanhol. E também a gente já está começando a fazer o processo de pesquisa para coletar também sinais de outras línguas de sinais mexicana, espanhola, argentina e tantos outros países de fala espanhola. O livro completo vai ser traduzido para o espanhol. Tá nesse processo já. Você pode garantir o seu livro em espanhol também. Você vai ter exemplos aí dessas outras línguas de sinais. Esse livro aqui e o outro também tem prefácio da norte-americana Valerie Sutton. A Valerie, inclusive, já fez o prefácio do livro em espanhol. E quem é do Brasil também pode adquirir o livro em espanhol. É bem prático, bem intuitivo de você entender. Ah, aqui no livro tem o prefácio tanto em português quanto em inglês. A Valerie Sutton, como você deve saber, é norte-americana. Ela está escrita aqui em inglês, mas está escrita também em português. Então, a gente colocou para reconhecer o trabalho dela, honrar a escrita, né, e as palavras dela, mas ao mesmo tempo também para ficar prático e acessível para o Brasil também. Eu já coloquei aqui, eu estou mostrando o prefácio da Valerie Sutton em português. Sim. Aqui. Sim. E a gente já lançou agora a pré-venda de um outro livro, que é o Escrita de Sinais na Educação de Surdos. Ele está agora em fase de pré-venda e ele vai também ser produzido somente para quem tiver adquirido agora na fase de pré-venda. Então, se você está vendo esse vídeo aqui logo que a gente lançou o vídeo, ou enfim, em algum momento assim, você está vendo esse vídeo, então é hora de celebrar. Conversa com o meu time, com a minha equipe, para que você possa garantir os seus livros. Vontade de ficar aqui, né? Tá gostoso, né? Pois é. Muito obrigado pela sua presença. Eu estou muito feliz de compartilhar esse momento histórico com você. E tem muitas novidades chegando. Até mais.